Então presta atenção porque a gente tem aqui um médico maravilhoso e vai falar pra gente sobre lombalgia, hérnia de disco, tal do bico de papagaio. Para conhecer mais sobre esses problemas, eu recebo o ortopedista Bruno Lee. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Uma honra te receber. Obrigado. E muito bom poder aprender, né? Sim, sim, vamos falar E um eu pouquinho. brinquei aqui com a Thaísa, que é a moça do colchão, porque ela sempre fala assim que o colchão, o terapêutico, o ortopédico, ele é bom pra bico de papagaio. Eu falei, o que é bico de papagaio? Sim. Então hoje ela vai ficar atenta aqui pra ouvir o que é bico de papagaio, Com certo? certeza. Então vamos lá. É assim, ó. Quando eu explico, geralmente para os pacientes acaba ficando uma coisa um pouco óbvia, mas existe muita confusão em conceitos básicos de o que é osso, o que é ligamento, o que é nervo, o que é músculo, porque na verdade tudo isso, todas essas estruturas diferentes são fontes de dor, né? Então, na verdade, assim, osso acho que não precisa muito explicar o que é. Ligamentos são estruturas que mantêm os ossos no lugar que eles têm que ficar. Tá. Então, é um tecido fibroso, né, que une um osso ao outro. Músculo é o que faz a gente movimentar, né? Então, na verdade, para eu flexionar o cotovelo, eu ativo essa musculatura e ele dobra. Os nervos são a fiação que ligam o sistema nervoso central aos músculos e vice-versa. Então, na verdade, quando eu quero movimentar o cotovelo, não é o meu braço que quer movimentar, é a minha cabeça. Então, a ordem vem da cabeça, desce pela coluna e aí ela vem até o músculo que deve ser ativado. Por isso que naqueles acidentes onde há um problema do nervo, a pessoa pode ficar tetraplégica, paraplégica, ela não consegue mandar o comando porque a pro corpo se fiação mexer. que conecta, ela acaba sendo interrompida, né? Então, o que acontece? A dor pode ter origem no osso, a dor pode ter origem no nervo, a dor pode ter origem em ligamento, em músculo ou em mais de uma. Por isso tem muita confusão entre o que é artrose, o que é bico de papagaio, o que é lombalgia, o que é hérnia de disco, o que cada coisa gera, né? Então, assim, vamos uma coisa por vez. A artrose, ela é o desgaste das articulações, né? Então, se a gente pegar dois ossos e ficar tritando um com o outro, eles vão se desgastando. No nosso corpo isso não acontece porque entre um osso e outro a gente tem cartilagem, no caso da coluna a gente tem os discos, então são superfícies que não têm desgaste quando tem atrito. A artrose é o desgaste dessas articulações. Então, uma série de fatores eles vão causar artrose. A artrose pode ser simplesmente por idade, por ter tido uma fratura, por ter tido uma infecção, pela pessoa ter alguma doença autoimune, artrite reumatoide, lúpus, que ataca a própria articulação. Então, geralmente, a artrose ela é a consequência do problema, não a causa, né? Tá. Então, várias coisas acabam Então, desgastou artrose. a articulação, Isso. desgastou e perdeu-se cartilagem, um osso bate no outro, é isso? Exatamente, Por ele isso que a começa gente a vê as tritar. pessoas com artrose, por exemplo, com o joelho pra fora. Justamente, porque às vezes ela acaba desgastando um lado a mais do que o outro, né? Porque o joelho tem duas partes e aí ele acaba entortando. Tá. No caso da artrose, o que acontece? E na coluna especificamente? Existem duas porções principais, né? Entre uma vértebra e outra. Aqui da frente a gente chama de elementos anteriores, aqui seria a parte da barriga e aqui as costas. E aqui a gente chama de elementos posteriores. Então, uma vértebra se articula com outra, pela frente e por trás. Na frente, conforme a pessoa vai ganhando idade, o disco ele acaba fazendo isso aqui, ó. Tá vendo? Então ele acaba se desidratando, ele vai diminuindo a altura. E aí começa a ter contato entre um osso e o outro. E, então, ao mesmo tempo que ele vai afinando, o corpo, para se proteger, ele vai crescendo na borda. Que quando a gente faz exame de imagem, parece um bico de papagaio. E isso é o bico de papagaio. Então, artrose e bico de papagaio, Um é consequência do outro. eles estão ligados. Exatamente. Então, porque- quem tem artrose tem bico de papagaio. Geralmente sim. Porque a artrose, ela vai atacando em duas frentes. De um lado, as articulações vão afinando e de outro, vai se criando o bico. Tem gente que afina antes de criar o bico, tem gente que cria o bico antes de afinar, tem gente que vai acontecendo junto. Então é muito individual, mas geralmente eles vão acontecendo ao mesmo tempo. Tá. Quando a gente tem uma artrose e aí, consequentemente, o bico de papagaio, ou né, os dois juntos, como você disse que também pode acontecer, quais são os cuidados que a gente tem que tomar? Primeiro, durante o dia, Sim. na nossa vida, o que a gente tem que fazer? Eu acredito que a gente tem que identificar bem o momento de dor, o que a pessoa faz que piora ou melhora a dor. E assim, se é uma dor constante, é uma dor que você toma remédio e ela volta, toma remédio e ela volta, quer dizer que ela não está sendo bem tratada. Então a primeira coisa é descobrir a causa, a origem dessa dor. Se é uma dor, por quê? Quando existe o bico de papagaio, muitas vezes acaba ocorrendo a hérnia de disco junto. Então a dor pode ser
do atrito entre o osso e o outro, do atrito entre o bico de papagaio e o outro, do disco que pode sair por esses foramezinhos, esses furinhos de onde saem os nervos, que ele pode comprimir aqui, ele pode comprimir lá dentro, lá na medula. Ou então, muitas vezes o que acontece em pessoas de idade é o seguinte, a gente vai ganhando idade, o disco vai ficando menos hidratado, ele vai diminuindo. Se você reparar aqui atrás, quando o disco diminui, aumenta um atrito nessas facetas articulares posteriores aqui. Então, ela vai tendo artrose também. Nisso, existe muita gente que é sedentária. Quando a pessoa é sedentária, a musculatura abdominal enfraquece, então a coluna tende a fazer mais isso aqui ainda. Então, o peso vai se concentrando cada vez mais nesses elementos posteriores, que são bem delicados. Se a gente pegar a superfície de um disco, né, entre uma vértebra e outra, anterior é assim, posterior é isso aqui. Então é muito pequenininho. Então ele vai sobrecarregando, isso vai gerando dor pela artrose aqui também, e quando a pessoa é sedentária, a musculatura começa a retrair, ela perde o alongamento. Então o abdômen está flácido, ela faz isso aqui, a musculatura de trás está contraída, ela faz mais isso aqui. E aí a postura vai se alterando, vai aumentando a lordose lombar, que é essa curvatura, e aí sobrecarrega a musculatura da bacia, que pode dar crise de ciatalgia. Então, isso aqui seria uma dor mais osteomuscular. E muitas vezes, pessoas que têm crises de dor muito fortes, geralmente a pessoa chega no pronto-socorro, em cadeira de roda, não consegue se mexer, isso é uma contração aguda da musculatura. Porque a gente muitas vezes faz exame de imagem e a pessoa não teve uma piora recente, significativa, para gerar esse grau de dor, que é um pouco assustador, né? Então, na verdade, é como se fosse... A dor muscular, ela pode ser muito intensa. Que é a dor muscular na região da lombar por conta do enfraquecimento do abdômen, da região do core. Exatamente. Olha que interessante. Justamente. Aí você falou de sedentários, né? Mas eu me lembro também de pessoas que treinam, até jovens, que fazem aquele treino, parece que bem feito, mas que esquece de condicionar e de fortalecer essa musculatura. Quando eu falo de core, a gente está falando da musculatura do nosso abdômen, mas aqui de baixo também, né? Isso. É a musculatura que é manutenção de postura, né? Então, na verdade... existem vícios de postura, muitas vezes causados pela falta de força muscular. Porque, por exemplo, a pessoa geralmente, ela tem 4 curvas. Tem 2 curvas para trás, que são lordoses, e 2 curvas para frente, que são cifoses. Então, o que acontece? Ela acaba perdendo a força da frente, acaba aumentando a lordose, acaba perdendo a força aqui da musculatura que mantém a escápula e o próprio corpo não aguenta o peso do braço. Então ela acaba nessa curva torácica vindo para frente. E aí você contrai mais ainda essa musculatura lombar para tentar compensar. Então uma coisa vai puxando a outra. Olha a encrenca, por isso é que tem que fazer exercício bem feito, pensar no corpo como um todo. Não adianta pensar em resultado, o que fica bonito no verão? Não, é realmente ter consciência de que seu corpo é uma máquina que precisa ser bem cuidada. Agora, minha primeira pergunta é, tem gente que nunca treinou, e aí eu tenho muitas senhoras assistindo, alguns senhores também, com muitas dores e com postura errada, já aquela postura que está cristalizada. Há anos a pessoa só se vê assim, né, com uma cifose e sobrecarregando ali, sentindo dores. Dá para mudar isso? Eu acredito que o primeiro passo é saber qual o estado anatômico das lesões daquela pessoa. Se ela já tem uma artrose, por exemplo, se ela já tem artrose muito grave, a ponto de ser cirúrgica, não adianta a gente tentar tanto fortalecer, porque às vezes a gente pode acabar piorando, ela sente mais dor. Então, primeiro é passar com um médico, de preferência um especialista, e aí ele vai avaliar se a pessoa tem condições de começar a fazer um ganho de força. Mas é imprescindível o fortalecimento muscular, mesmo para idosos. Os idosos podem fazer até uma musculação mais leve, mas é super importante, então é muito difícil combater esse tipo de dor. Maravilha. Atividade física. Doutor Bruno, eu vou voltar daqui a 2 minutos e aí eu quero falar um pouquinho sobre
o bico de papagaio de novo, mas aí a gente sempre fala que a gente mostra um colchão, né? Que é um colchão terapêutico, ele é mais firme. Eu mesma tenho uma experiência muito boa em dormir num colchão mais firme, num colchão que tem uma densidade progressiva, que deixa um alinhamento bom na coluna. Agora é o seguinte, o Dr. Bruno Lee ficou aqui. A gente começou o nosso assunto falando de artrose, bico de papagaio, hérnia de disco. Ele trouxe um modelo da nossa coluna vertebral e já foi dito aqui que é importante a gente cuidar do nosso corpo com seriedade, exercício físico sempre, mas às vezes, no estágio mais avançado, a pessoa sedentária uma vida inteira e mais idosa, a cirurgia possa ser a mais indicada, é isso? Muitas vezes o desgaste é tão grande que simplesmente o ganho de força muscular e o alongamento não consegue compensar e a dor não melhora. E aí tem que ser avaliada para ver se tem a necessidade de uma cirurgia. Por isso, procure um bom especialista sempre, né? Mas eu deixei no ar aqui a questão da noite, porque a gente passa mesmo 2/3 da nossa vida acordados e 1/3 dormindo. 1/3. Faz diferença dormir bem, dormir num colchão bom? Tem diferença de colchão para colchão? Sem dúvida. Na verdade, assim, existem os colchões mais moles e os colchões mais rígidos. Os mais moles têm a vantagem de não ter tanta compressão superficial na pele e os mais rígidos têm a vantagem de estabilizar melhor a nossa coluna. Então, se você tem algum vício postural, alguma coisa, se ele for muito mole, você acaba acordando com mais dor do que dormiu. É verdade. Então, hoje em dia, existem colchões que têm uma densidade progressiva, que eles unem as vantagens dos dois. Então, superficialmente, ele é macio, mas ele tem uma estrutura um pouco mais firme. E aí eles são... E a coluna não entra em desordem, né? Justamente. Eu tô perguntando isso porque, assim, eu mesma sentia muita dor na coluna. Eu tive um colchão muito mole, daqueles bem gostosos, que você paga caro e fala, quero igual de hotel dos Estados Unidos. Aí depois vem o arrependimento pra sempre. Porque eu sentia, incrível, dor na cervical. Aí eu sentia dor de cabeça. Não sei se comprime alguma coisa, o jeito de dormir. Muitas vezes, porque aqui na base da coluna tem um grupo muscular que tem a origem no crânio. Então, são músculos que movimentam a cervical, mas elas têm a origem delas aqui no crânio. Então, se elas estão muito espásticas, a dor ela pode ser refletida aqui na cabeça, chamada de cefaleia tensional. Ok. E eu comecei a sentir uma dor na lombar também, que puxava pra perna. Justamente. O que é isso? O nervo ciático é a junção das últimas raízes nervosas aqui da coluna. Na verdade, 4 da lombar e uma aqui da sacral. Na verdade, eles saem por aqui e se unem num grande nervo, que é o nervo ciático. Quando o nervo ciático passa da coluna para o membro inferior, ele passa por baixo de um músculo que chama piriforme, que é um dos músculos que ajudam na manutenção da postura ereta. Se o piriforme, ele tá... Você já teve torcicolo? Claro. Já sabe quando o músculo fica super tenso? Sim, é horrível isso aqui, né? Acontece uma coisa semelhante no piriforme. Então ele fica tenso e como o nervo ele passa bem próximo... O piriforme é aqui, perto do glúteo. Justamente, ele é aqui, é por baixo dos glúteos, né? Tá. É uma musculatura interna. Então se ele fica muito tenso, ele acaba pressionando esse nervo e aí a dor pode ser irradiada para o membro inferior. E isso pode ser consequência de um colchão muito mole? Sim, porque a má posição faz a musculatura entrar em uma contração antálgica, que chama, né? Que é para não ter dor. Bom, todos os ortopedistas, a gente já fez várias matérias aqui falando sobre o jeito correto de dormir, né? Meio que unânime, eles falam que a gente tem que dormir de lateral, com travesseiro fininho entre os joelhos, é isso mesmo? É o ideal, mas é muito variável, né? É muito variável, primeiro porque as pessoas se movimentam muito durante o sono, mas assim, essa posição lateral é quando a coluna fica mais alinhada. Mais alinhadinha. Mas eu, por exemplo, eu gosto de dormir de barriga pra cima. De barriga pra cima? É. Olha lá. Essa daí é diferente. Mas é bom também, cada um do seu jeito. Sim. Dormindo num colchão bom, tá tudo certo, Tá né? ótimo. E cuidando principalmente durante o dia de fazer atividades físicas que protejam a sua coluna. E a atividade física que protege é a musculação. Musculação e alongamento. Então é ganho de força e alongamento. Na verdade, importa menos a modalidade e sim a constância. Então tem que fazer constantemente. Tem que fazer constante. Aprendemos, hein? Tem perguntas no WhatsApp? Tem, Rodrigo? Deixa eu fazer aqui, porque a turma em casa participa e a gente prestigia, porque vocês são demais, viu? Muito obrigada pela participação no nosso programa. Eu digo que o Vida Melhor não tem dono, Vida Melhor é nosso, né? Primeiro de Deus que nos deu essa oportunidade maravilhosa, mas você que está assistindo, muito obrigada também. Vamos ver? Primeira pergunta. Olá, por gentileza, pergunte ao doutor se a córcova da cervical se some fazendo RPG.
Ah, corcova. Ela tá falando das pessoas que são Isso. corcundinhas, né? Na verdade, essa corcova que se forma aqui, muitas vezes é consequência daquele aumento dessa cifose torácica nessa região. Então, a corcova ficaria mais ou menos aqui. Se a coluna acaba ficando muito viciada nessa posição, acaba ficando proeminente. Muitas vezes existem depósitos de gordura, além da simples posição, que ela pode ser melhorada, mas muitas vezes ela não consegue eliminar tudo. Então, alguns casos sim, alguns não. É a Cibele Barcelos que pergunta. Beijo, Cibele. Próxima, Cláudia Jô de Brasília. Fiz cirurgia do quadril faz 3 meses. Coloquei uma prótese total. Quando eu fico muito tempo em pé, eu sinto dor. Será por causa do meu peso? É difícil opinar assim, sem avaliar a pessoa. Casos específicos, eu acho que eles têm que ser avaliados pelo médico, né? Mas assim, tem que, primeiro, verificar se não tem nada de errado com a prótese. Segundo, se a musculatura tá bem preparada e em terceiro, o excesso de peso. Se a pessoa... geralmente, pessoas mais idosas, muitas têm um pouquinho de excesso de peso. Se não é um excesso de peso muito grande, a influência, ela não é total, né? Então, mas assim, o excesso de... Reduzir o peso sempre ajuda. Tá, joia. Ó, a Cibele, ela mandou a foto da corcova dela, tá aqui, ó. Acho que em casa o pessoal consegue ver. E aqui, você também consegue ver, doutor? Sim. Tá vendo? É essa que ela quer saber se a RPG consertaria, que se ajudaria. É a mesma situação. Pode ajudar, mas tem que descobrir exatamente a causa dessa corcova, né? Se é só postural ou se existe um depósito de gordura. Então vamos ficar de olho, né? E levar a saúde a sério. Uma coisa muito interessante de você entender é assim, eu trago sempre um especialista aqui, né? Que dá aquela elucidada, levanta algumas questões, faz alertas em outras, mas é importante você procurar sempre ter um bom médico, ter o seu médico clínico geral que te olha como todo, e aí ele te indicar um especialista, tá? Faça isso. Cuide-se e não vá na cabeça do outro, não, porque tem um tal de amigo que indica um remédio que indica outro. Nada disso. A automedicação é perigosíssimo e a gente tem que se amar e se cuidar. Com tá certeza. certo, doutor? Muito obrigada. Imagina, E é sempre um volte prazer. mais vezes, porque é muito bom te receber, Pode viu? deixar. Tô te esperando. Doutor Bruno, ele tá no www.drbrunoli, com dois es.com.br, drbrunoli.com.br, e o telefone de contato é o 11 99797 0021. Até a próxima, foi uma alegria te receber. Muito bom, obrigado. Viu?